Que o nosso sistema tributário é uma bagunça, isso não é surpresa para ninguém. A pergunta é se essa reforma tributária que está sendo aprovada agora na Câmara e depois vai para o Senado é a melhor opção para o nosso país. E é isso que eu vou discutir nesse vídeo. Então fica até o final. Meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA e consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal. Fique até o final porque esse vídeo vai ser extremamente relevante para você. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da reforma tributária, que agora vai ser votada em segundo turno. E eu passei no último final de semana algumas horas estudando, lendo o texto, ouvindo opiniões de pessoas contra e a favor dessa reforma. E o objetivo desse vídeo, de uma forma humilde, sem tentar trazer uma verdade absoluta, é apontar o que essa reforma se propõe a fazer, quais são os prós, quais são os contras, porque esse conteúdo é extremamente relevante para você, para todo mundo que trabalha, que vive no Brasil. Então, fica comigo, eu vou utilizar uma cola aqui, vou olhar para baixo algumas vezes para não perder nenhuma informação importante para nós. Antes de trazer os principais pontos dessa reforma, é importante um contexto sobre o nosso sistema tributário. Então, a carga tributária em relação ao PIB do Brasil hoje é de 33,9%. Se a gente comparar com os países da OCDE, países desenvolvidos, a gente está muito próximo da média. Por outro lado, se a gente compara com países da América Latina, essa média é de 21%. Então, o nosso país tributa mais, muito mais, do que outros países emergentes e outros países da América Latina. Outro ponto relevante sobre o nosso sistema tributário, quando a gente avalia como ele é dividido dentro dos níveis federativos, você vai ver que 2/3 dele é de competência federal, é da União, 26% é de competência dos estados e 6,9% dos municípios. E por último, além da nossa carga tributária alta, o que nós temos no Brasil é uma complexidade absurda. Então, o número de dias necessário no ano para que uma empresa grande possa computar, calcular todos os seus impostos é infinitamente maior do que todos os países do mundo. O Brasil está em primeiro lugar do ranking complexidade tributária. Então, a discussão aqui não é só se a gente deveria baixar a alíquota, não, a gente já vai entrar nesses temas, mas principalmente simplificar, de forma que traga produtividade, que traga ganho de eficiência, e isso se traduz em crescimento econômico. Feito esse contexto, vamos aos pontos que a reforma se propõe a atacar, e o principal deles é a criação de um IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Vai ser um IVA dual, vão ser dois. Então, o primeiro deles vai se chamar CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. Ele vai agrupar os impostos que são de competência federal. Então, o que vai entrar aqui? O IPI, o PIS e o COFINS. E a gente vai ter um segundo IVA, que vai chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai agrupar o ICMS, que é de competência estadual, e o ISS, que é de competência municipal. Então, neste modelo, nós deixamos de ter imposto sobre imposto e teríamos o que é chamado tecnicamente pelos economistas, por aqueles que propuseram essa reforma, de não cumulatividade plena. Segunda grande mudança é que os impostos serão cobrados a partir de agora, onde os bens e serviços são consumidos e não onde eles são produzidos. A tentativa aqui é acabar com a guerra fiscal entre os estados, e isso tende a gerar mais eficiência. Isso porque o nosso país é muito grande em termos de extensão territorial, e a gente tem uma ineficiência logística enorme, porque os estados competem entre si para oferecer isenções e benefícios para que as empresas vão para esses estados, gerem empregos, façam a economia rodar. Só que aí a gente tem algumas distorções e as empresas estão em estados longe de onde os seus consumidores estão, simplesmente porque elas buscam um benefício tributário, e essa proposta visa acabar com isso, e esse vai ser um ponto de crítica que eu vou entrar logo no final, quando a gente for falar dos argumentos contra e os argumentos a favor. Terceira mudança, nós teremos a criação de um cashback. Então, é a possibilidade da devolução de parte daquele IVA que vai ser cobrado, baseado na faixa de renda, baseado em quanto aquela pessoa, aquela família ganha. Isso ainda não está muito claro como vai acontecer. Houve uma discussão se o gênero, se a raça também contaria. No final parece que não, apenas a faixa de renda que vai ser a premissa para saber se a pessoa tem um cashback ou não.
E o quarto ponto, para mim o mais importante deles, nessa reforma, nós temos o princípio da neutralidade. Então, há uma trava para evitar o aumento da carga tributária. É algo que a gente tem que ficar de olho quando isso for seguir adiante, mas em teoria essa reforma não é para definir qual que é a carga, qual que é a alíquota tributária, mas sim para mudar a forma com que ela é coletada e com que ela é calculada. Algumas curiosidades, não são informações tão relevantes para a reforma, mas que eu quis trazer aqui. O IPVA vai ser recriado, vai ter um caráter progressivo, baseado na poluição gerada por cada veículo, e agora os jatos e barcos também pagarão IPVA. O ITCMD, que é o imposto sobre doações, seja em vida, seja em caso de falecimento, ele vai continuar sendo de competência dos estados, que hoje podem definir uma alíquota entre 4% e 8%, só que hoje, quase todos os estados, eles cobram uma alíquota fixa. A reforma ela muda isso, e essa alíquota passa a ser progressiva. Então, quanto mais você deixa de bens para os seus herdeiros, mais eles vão pagar. Então, isso é muito importante, porque aumenta a necessidade de fazer um planejamento sucessório correto. Se você está se perguntando o que muda para os seus investimentos, por enquanto pouco. Essa PEC ela está sendo muito focada na tributação sobre o consumo. Muito provavelmente haverá uma segunda etapa para tratar dos investimentos, onde a gente vai ter ali a tributação dos dividendos, fundos exclusivos entrando e outras características, mas por enquanto essa PEC em específico ela trata mais do consumo. Então vamos lá, a parte mais relevante desse vídeo. Será que essa reforma é positiva ou ela é negativa? Quais são os pontos positivos? O principal deles é a simplificação. É isso que essa reforma promete, é isso que pode gerar muitos ganhos. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou um estudo em que ele simulou quais seriam os impactos econômicos, regionais e setoriais desta reforma tributária. As simulações por esse estudo, revelam que a gente teria um crescimento econômico até 2032 de 2,39% do PIB, superior ao que nós teríamos sem ter a reforma. Então, sem a reforma a gente cresce X, com a reforma a gente vai crescer o X que a gente pode esperar até 2032, mais 2,39%. Outro ponto que o estudo traz é que a gente deve ter um resultado positivo para o saldo de emprego e a gente vai ter o aumento de número de postos de trabalho mais qualificados e de maior rendimento. O Samuel Pessoa, que é um economista, junto com o Marcos Lisboa, que está lutando por essa reforma, tem sempre opiniões muito importantes para a gente ouvir. Ele diz, abre aspas, que certamente é a reforma com maior poder de elevar no médio prazo a taxa de crescimento da produtividade do trabalho. Ele também diz que é óbvio que uma reforma desse calibre vai gerar muitas incertezas, mas de longe os benefícios da reforma vão superar os eventuais custos. No caso das empresas, o ganho com a simplificação, o aumento da eficiência e a eliminação de distorções competitivas mais do que compensa eventuais perdas. Do lado negativo, daqueles que criticam essa reforma, uma das principais críticas é que ela foi aprovada a toque de caixa. Foi tudo muito rápido, sem a discussão devida, até porque o Lira queria viajar para os Estados Unidos, porque ele tinha um show para participar com a família, etc, etc. Então, existem aqueles que dizem que essa proposta deveria ser melhor debatida. Por outro lado, a gente pode argumentar contra isso, que a primeira proposta de simplificação do sistema tributário foi apresentada pelo IPEA em 1987. Essa PEC 45, especificamente o texto dessa reforma, é de 2019 e já tinha sido aprovado na CCJ em 2020. Então, por mais que tenha passado muito rápido, é verdade, não é uma discussão que começou agora, é uma discussão que se estende já há muito tempo. Segundo ponto negativo, e esse não tem como discordar, nós teremos uma centralização da tributação na União. Os estados e os municípios perdem autonomia. Então, em até alguns pontos do vídeo eu falei que a gente teria com essa reforma o fim da guerra entre os estados. Mas talvez a palavra correta seria competição, que é algo que acontece nos Estados Unidos. Então os estados podem competir, oferecendo ali uma condição de vida melhor, menos impostos, leis que mais sejam apropriadas para aqueles cidadãos, eles conseguem atrair gente. Isso acontece, por exemplo, na Suíça. Se você não sabe quem é o presidente da Suíça, não tem problema, eu também não, e nem todos os cidadãos sabem, porque cada estado, cada cidade tem autonomia, e do jeito que essa reforma vai passar, a gente vai ter a perda da autonomia, cada vez mais uma centralização na União, e a União, Brasília, é talvez o ente que mais está longe da sociedade. Por mais que você possa criticar um vereador, um prefeito, ele ainda está vivendo ali aquela realidade com
com aqueles cidadãos, com aquelas pessoas. Agora, quando você vai para Brasília, você está muito longe da realidade. E isso é negativo, eu não consigo discordar de forma nenhuma. Terceiro ponto daqueles que discordam é que nós não sabemos quais serão as alíquotas efetivas finais. E dependendo de como elas forem, isso pode inviabilizar alguns setores. Por outro lado, aqueles que dizem de uma forma muito correta que a PEC ela não deve falar qual é a alíquota efetiva, ela deve falar como vai ser calculado, mas será uma segunda etapa definir quais serão as alíquotas. Então nós temos bons argumentos contra e a favor dessa reforma. Esse é um tema que eu preciso continuar estudando e você também, porque impacta as nossas vidas, os nossos negócios. Hoje eu tendo a ser mais favorável a essa reforma, entendo que os pontos positivos prevalecem sobre os pontos negativos, posso mudar de ideia, continuo estudando, mas é algo que vai mudar completamente as nossas vidas. Só que mesmo que ela seja aprovada e passe da forma que está agora, é algo que vai entrar em prática só daqui a alguns anos, porque existe um período de transição. E já que vai demorar, quanto antes a gente fizer, melhor. Eu quero saber se você gostou desse vídeo, por mais que seja um tema complexo, por mais que seja um tema difícil, eu quis trazer os principais highlights aqui, os principais insights. Deixa no comentário se você é contra, se você é a favor e o porquê. Vamos ter uma discussão saudável, uma discussão técnica, deixando de lado os vieses políticos e falando daquilo que é bom para o nosso país e para a nossa economia. Até a próxima.